Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra, né, da série Conversas Neuromusicais, projeto de extensão do Grupo Neurociência e Música na UFABC. Para quem ainda não conhece o grupo e tiver interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, eu sugiro que visite a nossa página institucional, que é essa que está aí nessa apresentação, nesse primeiro slide aí, neuro.ufbc.edu.br, e que nos sigam também em nossas redes sociais. Aí temos um canal no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, e no nosso canal no YouTube a gente tem também todas as palestras anteriores, né, das conversas neuromusicais, para quem tiver interesse. Hoje a gente tem aqui com a gente a professora Maria Clotilde Henrique Tavares, que vai falar sobre os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua nas habilidades musicais. A professora Clotilde é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Psicologia na área de Aprendizagem e Desenvolvimento pela Universidade de Brasília, e doutorado em Psicologia na área de Neurociência e Comportamento pela Universidade de São Paulo. Atualmente, a professora Clotilde é professora e pesquisadora do Laboratório de Neurociência e Comportamento do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, e tem investigado processos cognitivos e perceptuais e sua relação com as emoções ao longo do ciclo da vida em primatas e humanos híbridos ou com patologias, utilizando medidas comportamentais e eletrofisiológicas. Atua como orientadora no programa de pós-graduação em Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas e no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde, ambos na Universidade de Brasília. E, mais recentemente, tem se dedicado à investigação da neurociência da música e coordena o grupo multidisciplinar Acorde Ciência para a Música, em Brasília. Eu queria, antes de passar a palavra para a professora Clotilde, eu queria pedir a vocês, né, que durante a palestra coloquem os microfones na função mudo e que desliguem as câmeras também, por favor, enquanto a professora Clotilde estiver apresentando a palestra. A professora prefere que as perguntas sejam feitas ao final da palestra, mas fiquem à vontade, se vocês tiverem perguntas ao longo da palestra, para vocês irem colocando essas perguntas no chat, né, e na medida em que elas forem surgindo, e no final a gente passa para a professora Clotilde, então, para ela respondê-las. Então, Clotilde, bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Patrícia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de integrar esse projeto tão interessante que vocês têm, de extensão das conversas neuromusicais. Eu tenho acompanhado algumas delas, sempre que possível. É um prazer estar aqui e a gente vai falar hoje, o nosso tema é o efeito da TDCS sobre as habilidades musicais. Então, antes de passar propriamente para as habilidades musicais, eu vou fazer um breve histórico situando o surgimento da TDCS, né, para que a gente possa entender um pouco melhor e conceituar, inclusive, também a técnica. Então, como a professora Patrícia já falou, eu sou docente da Universidade de Brasília, aí esse instituto que vocês estão vendo, o Laboratório de Neurociência e Comportamento, do qual eu faço parte, fica aqui nesse prédio amarelo, e nós temos utilizado em alguns estudos a técnica de TDCS. Bem, para que a gente para que a gente compreenda um pouquinho do uso da TDCS, é importante que a gente coloque alguns aspectos em termos da utilização da eletricidade sobre o sistema nervoso, né, fazendo esse histórico, resgatando alguns dos marcos nessa questão. Então, desde a época de Galeno, já se usavam peixes elétricos para o controle para uso para fins terapêuticos, né, para o controle de enxaquecas e para gota, para o tratamento da gota. Então, o Scribônio Largus, que era médico de um dos imperadores romanos, o imperador Cláudio, ele
ele teve acesso aos escritos de Galeno, e então ele também passou a usar esse peixe elétrico para tratamento de enxaquecas e gota. Esse peixe tem vários tipos, tem várias espécies desse tipo de peixe, e eles são capazes de produzir uma corrente de 45 volts. E mais tarde nós tivemos também outros pesquisadores, né, outros estudiosos, como, por exemplo, o Giovanni Aldini, que verificou que a estimulação elétrica em cadáveres produzia caretas bastante não usuais, né? Então, aqui é o peixe elétrico, toda essa parte aqui em roxo é justamente o órgão elétrico, né, capaz de produzir eletricidade nesses peixes. Depois, nós tivemos o Luigi Galvani, fazendo seus experimentos com o uso de eletricidade em membros de rãs e sapos, né? E a descoberta, inclusive, do arco reflexo na mesma época. E a essa época também nós tivemos a invenção da pilha voltaica pelo Alessandro Volta. Então, tudo isso foram importantes contribuições que demonstraram que a eletricidade exercia um efeito sobre o sistema nervoso. Mais à frente, o Guilherme Duchenne, que era um estudioso de Bolonha, um médico de Bolonha, ele utilizou também a estimulação elétrica transcutânea para estimular sobre os músculos faciais, e ele fez uma verdadeira documentação das caretas ou das expressões emocionais que eram produzidas para cada combinação muscular estimulada. E ele tinha como companheiro um sapateiro de Paris, que a história não informa, inclusive, o nome, né? Era cobaia, mas o seu nome não aparece nos escritos. E esse sapateiro de Paris, então, o acompanhava para fazer justamente as demonstrações em vivo, né? Dessa estimulação elétrica. Vocês estão vendo aqui os eletrodos sobre os músculos da face, e a produção de expressões faciais, né? Bom, então a gente tem aí digamos, uma trajetória de uso dessa eletricidade sobre o sistema nervoso, que data de mais de 200 anos, continuou ainda no século XVIII, com a chegada da eletrofisiologia, com os estudos do Walsh. Posteriormente, nós tivemos a estimulação elétrica na década de 30, ela foi substituída pela eletroconvulsoterapia para o tratamento, inclusive, de distúrbios psiquiátricos, né? Mas em 64 veio um novo estudo utilizando estimulação elétrica cortical, né? E esse estudo eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mais à frente, essa estimulação elétrica ficou adormecida novamente, e isso foi resgatada na década de 2000, já no século XX, agora, recentemente, na década de 2000, que foi a década do cérebro, né, com os estudos de Priori e Nietzsche. Então, alguns estudos animais, na década de 60, eles mostravam que a aplicação de uma corrente contínua elétrica sobre o cérebro produzia a atividade neuronal espontânea de modo dependente da polaridade. E essa estimulação, então, ela produzia, ela induzia, a atividade cortical, modulava essa atividade cortical, seja com incremento ou com diminuição da excitabilidade, né? E os efeitos dessa estimulação se mantinham estáveis, mesmo cessada essa estimulação. Então, isso chamou muita atenção. Esses estudos, então, levaram o Lippold e o Redfern, em 64, a utilizar essa corrente elétrica de baixa intensidade sobre indivíduos que tinham depressão e verificar os efeitos justamente sobre o humor. Eles verificaram que o tratamento parecia ser efetivo, no entanto, outros estudos não conseguiram reproduzir os efeitos.
ou reproduziam esses efeitos de forma parcial. Então, havia muita variabilidade de resultados, e, ao mesmo tempo, isso levou, obviamente, ao abandono dessa direção de estudos, dos estudos nessa linha. Então, nós ficamos aí de 64 até a década de 2000, com a estimulação elétrica cortical realmente interrompida. Bom, em 2009, Nietzsche e Priori e outros colaboradores, eles têm vários estudos, eles retomaram o estudo da estimulação elétrica sobre o cérebro e verificaram a modulação da excitabilidade do córtex motor após a polarização anódica e catódica. Esses resultados foram replicados em primatas e humanos, e os efeitos eram também duráveis, né, após a estimulação, então eram duradouros. Eles guardavam semelhanças com os processos de potenciação de longo prazo e depressão de longo prazo que estão envolvidos nos processos de memória, de habituação, de facilitação da memória e de habituação da memória. E então, nós tivemos que esses estudos mostravam modificações neuronais e comportamentais importantes, né? Tanto em primatas, quanto em humanos, quanto em roedores. Bom, a partir daí, então, foi, de fato, criada o que o Nietzsche batizou essa técnica de estimulação por corrente, estimulação transcraniana por corrente direta, ou TDCS. Aqui no Brasil se chama de ETCC, mas a gente acaba utilizando mais o termo TDCS, né? E, então, em 2012, teve o anúncio do primeiro dispositivo de TDCS. Em 2013, nós tivemos o primeiro dispositivo produzido comercialmente, né, para fins comerciais. Bom, então, o que seria essa TDCS? A gente já falou um pouquinho. Essa técnica é uma técnica de modulação, neuromodulação não invasiva, que fornece uma intensidade de baixa corrente, entre 1 a 2 miliamperes, que são cálculos sobre o couro cabeludo, sobre a nossa cabeça, que pretende justamente estimular ou inibir. Então, o eletrodo estimulador é colocado sobre a região de interesse, aquela que você pretende ativar, ou na verdade, inibir, enfim. E o eletrodo de referência é colocado numa outra região, em geral sobre essa região aqui supraorbital, ou no ombro, ou no mastoide, né? E nós temos, então, que essa corrente elétrica gerada por esses eletrodos, ela flui entre eles, a direção da segue do ânodo para o cátodo, né? E essa corrente, então, vai agir promovendo alterações na estabilidade dos neurônios, tanto os neurônios que são posicionados abaixo desse eletrodo, como na área subjacente a essa região estimulada, né? Existem vários protocolos para TDCS, e é importante que nós tenhamos cuidado em termos de utilizar a intensidade do estímulo desejado, a duração da sessão e o posicionamento dos eletrodos de acordo com os protocolos que se pretende seguir para garantir, assegurar a eficácia e a segurança do procedimento, né? Então, a estimulação anódica produz a despolarização da membrana dos neurônios, ou a excitação dessa região, e a estimulação catódica promove justamente o inverso, a inibição ou a hiperpolarização dessa região dos neurônios estimulados. Então, aqui vocês podem ver uma simulação da TDCS, ou esse desenho, né? A direção do fluxo de corredor do tato, a mesma se utiliza para a colocação dos eletrodos quando você vai ser submetido a uma eletroencefalografia também, né? É um dos aparelhinhos de TDCS, mas existe uma variedade imensa no mercado. Essa técnica, oscilação por corrente elétrica de fluxo com baixa intensidade,
que produz efeitos imediatos de induzir, de induzir potenciais de repouso na membrana dos neurônios, e efeitos tardios de alterações nos potenciais de repouso que levam à neuroplasticidade, né? E esses efeitos, como eu falei, são dependentes justamente da polaridade da corrente utilizada. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a variação de aparelhos que hoje em dia se tem para TDCS, tem muito mais do que isso, na verdade, eu coloquei alguns. Esse aqui, primeiro, é o que tem sido muito utilizado para a investigação das habilidades musicais. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. E, então, quais seriam as vantagens de utilização dessa técnica, né? Bom, pelo fato de ser uma técnica relativamente barata, de baixo custo, o aparelho, é uma técnica portátil, você carrega para qualquer canto, ela tem muito poucos efeitos adversos documentados, às vezes uma coceira, uma dor de cabeça muito suave, mas os efeitos são muito leves quando ela é bem utilizada, né, quando o protocolo de segurança é seguido. Os efeitos são duráveis em relação à estimulação, ou seja, se mantém após a estimulação. Esses efeitos eles podem ocorrer nas áreas sob os eletrodos, como eu já falei, por alterações na rede neural subjacente. Então, você tem uma boa localização, né, espacial da utilização dessa técnica, do efeito produzido. E isso justamente levou a resultados muito promissores no tratamento neuropsiquiátrico em adultos e, mais recentemente, inclusive, em adolescentes e crianças, né? Então, a TDCS tem sido utilizada dentro do campo da neurociência cognitiva, para estudos de pesquisa básica, de modo geral, mas também para tratamentos neuropsiquiátricos, né? Tem sido observado, então, que ela produz efeitos em níveis perceptuais, cognitivos e comportamentais. E ela é capaz de produzir, então, o incremento da aprendizagem de funções cognitivas. Então, quais seriam os efeitos dessa técnica sobre a excitabilidade neural? Bom, esses efeitos, eles são reprodutíveis, a gente encontra a reprodutibilidade dos efeitos nos vários laboratórios, eles são dependentes de polaridade, eles são predizíveis. Em termos do comportamento, se encontra efeitos relativamente robustos, altamente, mas com a desvantagem de que existe uma variação muito grande nos efeitos comportamentais entre os estudos, isso em função também da diversidade de protocolos que são utilizados, por isso a gente precisa de um maior controle experimental para assegurar que os protocolos eles sejam de fato reproduzidos. Do ponto de vista dos efeitos clínicos, nós temos uma relevância clínica potencial em virtude dos efeitos sobre a aprendizagem, sobre a estimulação, e isso faz com que a TDCS esteja sob uma crescente investigação. A quantidade de estudos de TDCS de 2000 para cá, da década de 2000 para cá, cresceu exponencialmente. Realmente é assustador o número de estudos que têm sido realizados utilizando essa técnica. E agora a gente já tem, inclusive, técnicas de TDCS que são de alta definição também. Essas técnicas de TDCS de alta definição, elas são, de certa forma, elas permitem maior flexibilidade de protocolos, mas também maior especificidade e robustez dos resultados. Então, a posição dos eletrodos sobre a cabeça vão determinar, da mesma forma, quais são as regiões que vão ser estimuladas, mas, ao mesmo tempo, eu sou capaz de verificar quais são as áreas que têm maior excitabilidade cortical ou inibição a partir da leitura em cores, como se você estivesse utilizando uma técnica de neuroimagem, né? Essa TDCS de alta definição, HD, ela usa arranjos de eletrodos para focalizar a corrente para alvos muito específicos, regiões muito específicas, muito mais do que a TDCS comum que nós utilizamos. Bom, do ponto de vista clínico, né, o terapêutico da TDCS, a quantidade de utilizações é enorme. Ela é utilizada desde dor, enxaqueca, depressão, na depressão resistente à farmacoterapia, né, para epilepsia, para tratamento de tinite coclear, transtornos de ansiedade, transtornos de atenção e de adição,
transtornos neuropsiquiátricos, como desordens do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia, alucinações auditivas. Ela é também utilizada para reabilitação motora, para transtornos de movimentos, desde desordens cerebelares, ataxias, acidentes vasculares encefálicos, né, cerebrais, paralisia cerebral, recuperação da função de membros após lesões diversas, para afasia, enfim. Então, tem um uso bastante amplo, né, dessa técnica, justamente pelas vantagens também que ela confere, e pela segurança dos resultados, porque você não tem praticamente efeitos colaterais documentados para esse uso. Outras aplicações da TDCS incluem a neuromodulação da cognição, e, portanto, incremento cognitivo e motor, inclusive em jogos virtuais, que tem sido muito utilizado por esses indivíduos que são aditos em jogos virtuais. Eles usam a TDCS para melhorar o desempenho mesmo, né? Também tem sido utilizada a TDCS para o incremento motor em atletas de alta performance, o que é muito interessante. Eu não sei se vocês prestaram atenção que o Michael Phelps, em geral, quando ele vai competir, ele está sempre usando um fonezinho de ouvido, e aquilo é um estimulador de TDCS, né? Ele utiliza para a melhoria da performance motora. Bom, em termos das habilidades musicais, então, a TDCS também tem sido utilizada, e basicamente por quê? Porque se é uma técnica que permite o aprendizado motor, a neuroplasticidade, o incremento cognitivo, é interessante que ela seja usada na neurociência cognitiva da música, porque a música, a interpretação musical, ela requer a ocorrência de várias ações precisas, organizadas hierarquicamente, que necessita da integração de áreas sensoriais, de áreas motoras, de áreas cognitivas, enfim. Então, nós sabemos que a performance musical é um dos desafios maiores que a mente humana pode se apropriar, né, para a realização. Então, é muito interessante que nós tenhamos essa técnica também como adjuvante para compreender melhor como a música é processada pelo nosso cérebro, né? Então, em virtude da complexidade que a música traz, né, e a possibilidade de estudar o seu processamento por meio da TDCS, você tem realmente uma ação muito ampla em que essas habilidades musicais podem ser estudadas. Na verdade, esses estudos, eles são relativamente recentes, né? Se vocês lembram que a TDCS foi criada, de fato, em 2004, então nós temos aí 15 anos de estudo, basicamente, né? 17 anos de estudo. Então, já se sabe que os músicos são um excelente modelo humano para o estudo das habilidades motoras especializadas, mesmo por outras técnicas, e basicamente tem sido observados os efeitos da TDCS sobre a aquisição musical, sobre a prática musical e sobre a manutenção dessa prática musical, né? Então, alguns dos aspectos investigados nesse sentido são a performance motora, que inclui tarefas de ritmo e de sincronização, por exemplo, memória para pitch, improvisação em músicos que tocam jazz, né, músicos de jazz em geral, percepção tátil, a distonia focal do ponto de vista terapêutico, para o tratamento de distonia focal, porque ela vai permitir que o indivíduo aprenda ou crie novas rotas de aprendizado motor que, de certa forma, reduzam os impactos da distonia, né? E também, recentemente, eu achei um artigozinho ontem, saindo do forno, em que a TDCS foi utilizada para verificação do controle motor vocal e a integração sensório-motora. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses três primeiros, eu vou dar exemplos de 3 estudos, né, nos quais a TDCS foi utilizada para verificação da performance motora musical, para memória para pitches ou alturas e a improvisação. Bom, uma das áreas que se utiliza, sobre a qual se utiliza a TDCS, é a área motora primária, no córtex motor,
que está relacionada justamente às funções de controle motor voluntário, precisão dos movimentos e velocidade dos movimentos, resistência e força, e essa área está envolvida na grande maioria das tarefas motoras diárias que nós temos que realizar, né? Então, em geral, via de regra, os estudos utilizam a área motora primária como um alvo de estimulação por TDCS para investigação. Outras regiões também são utilizadas, como o córtex dorsolateral pré-frontal, é muito utilizado também, e também o cerebelo, né, que tem uma importante participação no controle motor e na cognição, e esse córtex pré-frontal dorsolateral, ele também é uma região de integração de informações, né, então ela também é estimulada. Então, esse córtex motor se situa, vocês todos já sabem disso, evidentemente, à frente do córtex da região sonestésica, né, do córtex somatosensorial aqui no cérebro, está relacionada justamente ao controle motor e a execução dessas habilidades, essas características que eu falei agora há pouco, e a estimulação desse córtex motor já tem mostrado que produz a plasticidade, né, a neuroplasticidade. Bom, já se sabe também que indivíduos musicalmente treinados, o treinamento musical parece modelar certas áreas do cérebro por meio de mecanismos neuroplásticos, né, especialmente na audição, o sistema auditivo, o córtex auditivo, as redes sensorimotoras. Então, você tem aumento de áreas motoras e sensoriais, inclusive na representação do homúnculo, no mapa, né, do homúnculo somatotópico e motor, e isso se reflete numa melhoria do desempenho motor nesses indivíduos. Então, diversas evidências reiteram esses resultados, né, esses achados, e basicamente tem se investigado, tem se utilizado músicos e indivíduos que não têm esse treinamento musical para a verificação dessa neuroplasticidade. E os músicos, eles levam vantagem em basicamente todos esses aspectos, entre outros que não caberia aqui mencionar, como, por exemplo, na batida de um ritmo específico, eles têm maior flexibilidade e maior sincronização em relação a indivíduos que não tiveram treinamento musical. Eles têm um mecanismo de correção de erro muito aprimorado em relação a indivíduos que também não possuem esse treinamento. Eles têm maior facilidade no aprendizado de sequências motoras, e maior precisão também nas tarefas motoras, como, por exemplo, inclusive tarefas motoras não relacionadas à música, como o desenho de um círculo, ou outros desenhos de figuras diversas. Eles têm também maior precisão em imitar movimentos a partir da visualização de um vídeo, por exemplo, em relação a indivíduos que não têm esse treinamento motor. Isso tudo, obviamente, se reflete do ponto de vista funcional também, não somente anatômico, também não somente funcional, né? Então, vamos falar sobre a aplicação da TDCS sobre a performance motora, em um estudo realizado, onde a aplicação foi anódica sobre o córtex motor primário, M1, durante 3 dias, e essa aplicação demonstrou a redução do tempo de reação na tarefa de batida, o finger tapping, né, da batida com o dedo, e também na tarefa de tempo de reação serial. A aplicação dessa TDCS na região motora primária contralateral ao braço, que estava sendo utilizado para o treinamento da tarefa motora, levou à facilitação da formação de memória de longo prazo, refletindo a plasticidade dependente do uso desses indivíduos. Os efeitos da TDCS na retenção da habilidade dessa tarefa motora, que eles chamam de SECTAP, é uma tarefa bem descrita já na literatura, de tempo de reação, da batida de finger tapping. Por outro lado, permanecem controversos porque alguns estudos não apontam na mesma direção. Porém, a aplicação da TDCS na área motora primária durante 3 dias consecutivos incrementou o desempenho na tarefa durante a estimulação, mas o efeito foi diminuído 1 semana após a estimulação. Então, esse efeito teve uma durabilidade relativamente baixa, né, pequena.
Um estudo que realizou a meta-análise, levando em consideração diversos outros que fizeram uso da TDCS sobre essa mesma região, mostraram que os efeitos da TDCS sobre o córtex motor primário diminuíam normalmente após 24 horas, né? Então, isso leva à necessidade de definição de protocolos de estimulação que são necessários para que a gente possa definir quais são os protocolos que produzem uma retenção de longo prazo da aprendizagem motora, por exemplo, de sequências, que foi o caso aqui dessa tarefa, né? Um outro estudo, realizado por Sanchez e Kuhn, em 2018, utilizou a TDCS anódica, do córtex também motor primário, contralateral, da mesma forma, utilizando a mesma tarefa em 46 participantes, divididos em grupos. Esses participantes eram músicos e não músicos, né, formavam 2 grupos, e foram dispostos em 4 grupos com estimulação ou com sham, que a gente chama que é a estimulação placebo, né, o controle. Então, o indivíduo acha que está sendo estimulado, mas, na verdade, a estimulação, de fato, não está sendo realizada. Então, eles utilizaram, no primeiro dia, fizeram um teste de linha de base dessa tarefa motora, depois eles fizeram a estimulação por TDCS durante 20 minutos, 40 blocos de tentativas, né, no primeiro dia, um intervalo de 24 horas, novamente 20 minutos, uma nova sessão de TDCS de 20 minutos com 40 blocos de novo, mais 24 horas de intervalo, uma outra sessão de TDCS igual, 20 minutos com 40 blocos. Depois, eles tiveram 20 minutos, ainda no terceiro dia, um intervalo de 20 minutos, né, em que eles fizeram um teste de verificação, que durou 3 minutos e 6 blocos de tentativas, e depois eles fizeram no dia 11, aqui então eu tenho 3 dias consecutivos de estimulação por TDCS, um intervalo de 8 dias, e aí no dia 11 eles fizeram então uma verificação para ver se esses efeitos permaneciam, né, se eles perduravam, com 3 minutos de estimulação e 6 blocos. O desempenho foi avaliado por um índice de habilidade, S1, que eles chamaram, exibidos durante a estimulação nas sessões realizadas, onde a gente tinha o percentual de sequências corretas realizadas, dividida pela resposta, o tempo médio de resposta durante 20 tentativas. O objetivo do estudo era verificar se o treinamento musical prévio afetava diferentemente os possíveis efeitos da TDCS, ou seja, músicos e não músicos iriam se beneficiar igualmente desse treinamento por TDCS, essa estimulação ou não, né? E, então, eles queriam justamente avaliar os efeitos da TDCS nessa tarefa de aprendizagem de sequências motoras durante e após a estimulação. Bom, os resultados mostram um efeito positivo no aprendizado motor em participantes não músicos saudáveis, né, que foi o caso. Um efeito positivo também na aprendizagem motora em não músicos na primeira e na segunda sessão realizadas, a melhora do desempenho motor na primeira e segunda sessão e a manutenção desse efeito 20 minutos e 8 dias após, desse efeito 8 dias depois, tá? Após a intervenção. Os efeitos benéficos, no entanto, não foram observados para os músicos, né, contrariamente ao que se pensava, e eles concluem que a TDCS na área motora primária tem efeitos diferentes dependendo do treinamento anterior, motor, né, o que destaca justamente a importância nas diferenças individuais ao considerar esses efeitos da TDCS produzidos. Então, o estudo mostra um protocolo válido como técnica complementar para reabilitação motora, né, ou para treinamento motor. E, ao mesmo tempo, nós temos que algumas variáveis podem ter influenciado esses resultados, e, basicamente, nós teríamos, primeiro, o tipo de registro ou tarefa. Essa tarefa parece ser uma tarefa muito simples para músicos, né? Uma tarefa motora em que você tem que teclar em uma tela sensível a toque, né?
numa ordem solicitada. Isso é uma tarefa muito simples para um indivíduo musicalmente treinado. Então, é possível que o efeito teto tenha sido produzido como consequência de uma tarefa que, para os músicos, não foi exigente o suficiente, né, para permitir a observação de uma melhoria, né, nesse treinamento. Também se acredita que houve uma baixa ativação de áreas motoras, no caso da área motora primária, da área motora suplementar, do córtex premotor e da região parietal superior, indicando um uso reduzido do córtex motor justamente pela simplicidade da tarefa, né? De qualquer forma, os autores concluem dizendo que a TDCS, obviamente, pode ajudar no aprendizado e na manutenção de habilidades motoras recém-adquiridas, mas é importante salientar que o efeito vai depender, parece depender do treinamento anterior motor, né, e no caso aqui do treinamento musical. Bom, uma outra linha de investigação relacionada à aplicação da TDCS nas habilidades musicais é a memória para pitches, né, como eu falei anteriormente, a memória para alturas. Então, em 2004, um pianista, o Ian MacDonald, e que era também neurologista, sofreu um derrame que produziu uma lesão numa área pequena do cérebro, no caso no giro supramarginal, e como resultado ele perdeu temporariamente a capacidade de ler partituras, né, e de tocar também, e ao mesmo tempo em que também ele deixou de ter a apreciação emocional da música, né, que obviamente, requer a participação do sistema límbico. Então, se pergunta o que é que a experiência dele e de outras pessoas cujas habilidades musicais foram afetadas por danos cerebrais podem nos ensinar sobre como o cérebro reúne aquilo que nós percebemos em um fluxo contínuo, né, e de forma dinâmica, que é a música. Então, alguns estudos foram realizados para verificar justamente o papel desse giro supramarginal na memória de tonalidades musicais, né, na memória de pitches. Aqui a gente tem uma representação desse giro supramarginal, uma visão aqui posterior do cérebro e aqui uma visão superior do encéfalo, né? Foi utilizado, então, num estudo TDCS catódica em 36 sujeitos, músicos e não músicos, divididos em 3 grupos, com estimulação no giro supramarginal esquerdo, no giro supramarginal direito e placebo, né? Estimulação chão. Os indivíduos tinham uma tarefa de julgamento de tons, que duravam 500 milissegundos, intercalados por pausas de 383 milissegundos. Cada tentativa do teste apresentava 2 sequências de tons de igual duração, com intervalo entre tentativas de 2 segundos. 50% das sequências tinham tons iguais, era randomizado, né, e 50% das sequências eram diferentes entre si, e a tarefa dos indivíduos era justamente julgar se esses tons eram iguais ou distintos. O objetivo do estudo, então, era verificar, ou basicamente reforçar, né, replicar a importância do papel do giro supramarginal para a memória de tonalidades em música. Como tarefa controle, eles utilizaram uma tarefa visual de faces, né, que é o Cambridge Visual Face Memory Task, em que faces masculinas não familiares eram apresentadas para esses indivíduos em 102 tentativas, distribuídas em 4 sessões, e essas sessões variavam em grau de complexidade, em termos da complexidade da tarefa que o indivíduo necessitaria realizar, né? Então, as faces eram rotacionadas ou imersas em um fundo para, de certa forma, retirar a atenção do indivíduo para a face em si. Então, tinha aí uma variação de complexidade nesse reconhecimento facial. Isso porque essa área, ela também está envolvida no reconhecimento de faces, né? Então, por isso, essa tarefa foi usada. E eles, então, utilizaram a TDCS catódica sobre esse giro supramarginal, que levou, na verdade, a uma diminuição significativa no desempenho em ambas as tarefas de memória de afinação, memória para pitch, nos não músicos, né? Nos músicos, a estimulação catódica no giro supramarginal esquerdo não teve efeito algum,
mas a estimulação no giro supramarginal direito prejudicou o desempenho apenas na tarefa de reconhecimento. Os resultados, então, mostram um efeito de deterioração mais pronunciado para as sequências de tons mais longas, indicando justamente que essa região, né, cortical, está envolvida na manutenção de maior carga da memória. Então, quando você precisa julgar uma maior quantidade ou sequências de maior duração, o efeito comportamental é a redução do desempenho, né, por estimulação catódica sobre a região do sulco supramarginal. Nenhum efeito de estimulação foi encontrada nos dois grupos na tarefa de controle visual, ou seja, na tarefa de reconhecimento de face. Então, a TDCS não resultou nem em incremento, nem em decremento dessa habilidade, mas no caso da tarefa de reconhecimento de tons, sim, nós observamos os efeitos. Bom, esses resultados, então, forneceram evidências para uma distinção causal da função do giro supramarginal esquerdo e direito em músicos e em não músicos, né? A outra habilidade utilizada para verificação da TDCS, dos efeitos da TDCS sobre as habilidades musicais, seria a criatividade e a improvisação, como eu falei, que tem, via de regra, utilizado músicos que tocam jazz, né, como sujeitos. Então, um outro estudo da Nick Olsen Thompson, de 2018, foi justamente, tinha como objetivo avaliar o papel do córtex motor primário, de novo, M1, em improvisações criativas e tecnicamente fluentes de piano jazz. A hipótese dos autores era que a TDCS excitatória aumentaria a qualidade das improvisações em relação à TDCS inibitória, em virtude de que a área motora primária está envolvida na aquisição e consolidação das habilidades motoras e no controle da orientação e velocidade das mãos. Então, a TDCS foi utilizada para alterar os padrões de ativação neural do hemisfério, do hemisfério esquerdo, enquanto os pianistas realizavam improvisações com a mão direita, né? Então, a estimulação era justamente contralateral, porque a gente sabe que o controle motor é realizado de forma contralateral, né, do ponto de vista hemisférico. Os pianistas foram, então, divididos em dois grupos, com 8 sujeitos por grupo, e eles realizaram 5 improvisações em cada um dos blocos solicitados de tentativas. O bloco 1, eles tinham que improvisar na ausência da estimulação cerebral, então, sob condições comuns, né, normais, digamos assim. No bloco 2, um grupo tinha TDCS inibitória e outro grupo tinha TDCS excitatória, sobre M1, enquanto realizavam 5 novas improvisações. E os resultados, então, mostraram que as classificações de fluência... e tinham avaliadores independentes, juízes independentes, que utilizaram a escala de Likert de 10 pontos para justamente basear o seu julgamento em termos da fluência apresentada, né, e a qualidade da técnica apresentada. Então, as classificações de fluência técnica não diferiram significativamente entre os grupos de TDCS. A análise musical indicou que a TDCS excitatória provocou improvisações com maior alcance de tons e o número e variedade de notas, então enriqueceu a qualidade da improvisação desses sujeitos. E as improvisações sobre condições de TDCS excitatórias foram também classificadas como significativamente mais criativas do que aquelas realizadas sob controle inibitório, né? Sobre M1. Bom, então, isso demonstra, esses vários estudos aqui que eu comentei, demonstram a possibilidade de utilização dessa técnica, que é relativamente simples, de baixo custo, de boa eficácia, segura, né, para a investigação das habilidades musicais, de modo geral. Ela pode ser utilizada na performance, na aquisição da habilidade, na manutenção dessa atividade motora, enfim, em vários aspectos. Quando a professora Patrícia me convidou para realizar essas conversas neuromusicais, na verdade, o nosso tema era outro, né, Patrícia, porque eu esperava ter para mostrar para vocês os resultados do projeto de minha aluna de doutorado, a professora
Eunice Dias da Rocha Rodrigues. Eunice é professora de piano da Escola de Música, e justamente buscava investigar os efeitos da TDCS sobre a execução rítmico-musical e as funções executivas em idosos com prática musical. Infelizmente, em função da Covid-19, nós tivemos que interromper o nosso projeto, principalmente levando-se em consideração que os idosos são um grupo de alto risco, né? Então, nós tínhamos a previsão de iniciar a coleta de dados justamente no mês de março, e não pudemos realizar. De qualquer forma, eu vou falar muito rapidamente aqui para vocês em que consiste o projeto da Eunice. Bom, então, vocês têm conhecimento que o ritmo dentro da música é uma estrutura central, né? Básica, porque ela ordena o movimento dos padrões musicais no tempo, ela proporciona a sustentação às demais estruturas musicais, a capacidade da percepção da batida e produção do pulso, desempenha um papel central na musicalidade humana e surge espontaneamente na maior parte dos indivíduos, até porque nós temos nosso comportamento é rítmico, né? Várias funções nossas biológicas são rítmicas, nós estamos dentro de um ambiente rítmico. Enfim, então o ritmo é parte inerente à natureza humana, e dentro da música ele tem um papel extremamente importante. E tem se verificado que a execução rítmico-musical, ela envolve tanto estruturas, digamos, mais internas do encéfalo, como também estruturas corticais, né? Como, por exemplo, estruturas que comandam os sistemas cognitivos superiores, que é o caso aqui do córtex pré-frontal, né? E são envolvidos primordialmente nas funções de controle executivo, nas nossas funções cognitivas, né? E essa habilidade rítmica, ela é também, né, influenciada pela idade do indivíduo e pelo tempo de prática que o indivíduo exerce um treinamento rítmico qualquer. A complexidade, então, dessas práticas musicais, ela está associada às atividades do córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal, como eu falei, ele excede tanto das nossas funções cognitivas de ordem superior, portanto, planejamento, atenção, raciocínio, controle de impulsos, controle inibitório, tomada de decisão, entre vários outros, né? E essa região, então, ela faz conexões entre centros perceptivos, emocionais e de controle motor que se localizam em diversas partes do cérebro. Então, esse córtex pré-frontal, ele acopla aquilo que a gente pensa ou planeja, aquilo que a gente sente e a forma de nossa ação, né? Integra pensamento, ação e sentimento. Então, a ideia nossa seria justamente utilizar a TDCS para modelação do controle rítmico, né? Da habilidade rítmica em idosos, em virtude de que nos idosos essa habilidade rítmica sofre uma deterioração por ação natural do envelhecimento. As técnicas de neuromodulação, como a PDCS, entre outras, têm demonstrado a modificação de funções tanto perceptuais como cognitivas e comportamentais, né, e que podem levar ao aprimoramento do desempenho, né, musical, quando essa técnica é aplicada justamente sobre essa região do córtex pré-frontal. Essa aplicação da TDCS na região pré-frontal também tem auxiliado na aprendizagem e manutenção de habilidades motoras recém-adquiridas. Então, isso tem um papel tanto importante do ponto de vista de aquisição das habilidades, como também de reabilitação motora, né, de modo geral. E na região cerebelar, a estimulação também pode facilitar a retenção de habilidades motoras e reduzir, inclusive, a quantidade de erros de batidas, né, rítmicas. Então, infere-se ainda que a TDCS possa auxiliar na diminuição dos efeitos da idade sobre a cognição e sobre a atividade cerebral, de modo geral. Tem vários estudos utilizando o TDCS como ferramenta neuromoduladora para incremento cognitivo em idosos também. Então, os nossos objetivos básicos seriam avaliar as funções executivas em idosos por meio de testes neuropsicológicos, né, com e sem experiência musical, esses indivíduos submetidos a TDCS. 2 testes que vão ser utilizados, dentre outros, seria o Stop Signal Test, que é
um teste em que você tem que também seguir uma ordem motora de uma solicitada, né, pela tela, e o teste de Stroop, que é um teste de conflito, né, um teste de conflito inibitório, em que você tem, por exemplo, uma palavra, a versão clássica do Stroop é uma palavra, por exemplo, a palavra verde escrita em vermelho, e você tem que ler a cor e não o que está escrito, né, a palavra que está escrita. Isso leva a um conflito. Esse teste é muito utilizado do ponto de vista neuropsicológico para avaliação de controle de impulsos, controle inibitório. O outro objetivo seria avaliar a execução rítmico-musical com e sem experiência, antes e após a aplicação da TDCS, utilizando a HBAT, que é uma bateria de avaliação motora produzida em Harvard pelo Schloss, e avaliar justamente se os idosos são capazes de se manterem fiéis ao pulso rítmico e à métrica rítmica antes e após a aplicação da TDCS, utilizando esse instrumento. Esse projeto já foi aprovado pelo CEP, obviamente. Nós vamos trabalhar com 40 idosos com e sem prática musical, entre 60 e 80 anos, que vão ser dispostos em diferentes grupos, e vão receber a aplicação da TDCS tanto no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, como também no cerebelo. 20 idosos serão submetidos à estimulação do córtex pré-frontal direito, outros 20 à estimulação cerebelar. Os participantes que forem submetidos à estimulação de TDCS na primeira semana serão submetidos a placebo na segunda semana, né, para que a gente tenha o controle. E nós vamos utilizar uma corrente de 2 miliamperes em sessões de 20 minutos, com uma ordem de estimulação randomizada entre as sessões, para que a gente possa justamente verificar possíveis efeitos, né, de aprendizagem durante essas sessões de teste. Bom, os resultados vão ser apresentados para vocês, possivelmente em uma outra oportunidade pós-Covid-19, e, para finalizar, eu gostaria, então, de reiterar que a TDCS constitui um método valioso, simples, acessível, né, para alterar a conectividade funcional de forma acessível e não invasiva em humanos, e pode ser utilizada de forma relevante para o estudo da neurociência cognitiva da música, né. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço mais uma vez pela atenção e pelo tempo despendido, e a Patrícia, novamente, pelo convite. Patrícia, obrigada. Eu que te agradeço, Clotilde. Obrigada aí pela palestra. Foi ótimo conhecer um pouco dessa técnica e ver como ela tem sido aplicada, né, dentro da área da cognição musical. A gente tem 5 minutinhos, né, 6 minutinhos para perguntas. Por enquanto, a gente não tem nada aqui no chat, mas agora fiquem à vontade também para ligarem seus microfones se quiserem fazer a pergunta diretamente para a professora Clotilde, ou se quiserem colocar aqui também, a gente lê por aqui, como acharem melhor. Patrícia, eu posso interromper o compartilhamento de tela para ver você? Sim, claro, claro. Obrigada. Deixa eu ver aqui onde eu vou fazer isso. Só um minutinho. Pronto. Ok. Pronto, tá vendo a gente aqui agora? Tô vendo. Ótimo. Bom, ninguém tem perguntas por enquanto? Bom, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Opa, estão surgindo as perguntas aqui também. Na verdade, 2 perguntas, né? Uma, você disse que é uma técnica de baixo custo, né? Dá uma ideia para a gente, o que é esse baixo custo? Você compra uma... Olha, faz tempo que eu não vejo o preço, mas eu acho que a última vez que eu vi aparelho de TDCS, você conseguia comprar na faixa de $600, se eu não me engano. É possível que já tenha tido a variação desses valores, Patrícia, porque à medida em que eles vão lançando novos modelos,
os antigos vão ficando, inclusive, mais baratos, né? Mas sim, e eu imagino que deve haver uma variação enorme, né, de modelos. E, obviamente, também em termos da complexidade, né? Se você for para a TDCS HD, aí não, aí é outro preço. Mas, ainda assim, se você compara isso com as técnicas de imagem, é infinitamente inferior o custo, né? Então, é relativamente barato, digamos assim, acessível, né? Sem dúvida. E a minha outra pergunta é, se você falou sobre os efeitos duradouros, lógico que esses efeitos acho que devem variar, né, em função do que está sendo estimulado, medido, enfim. Isso. Com relação na aplicação aí para o aprendizado musical, o que a gente tem de referências aí nesse sentido? Tem algum estudo assim que tenha longitudinal, que tenha acompanhado? Como é que está a pesquisa nessa área usando esse tipo de ferramenta? Olha, eu não vi nada de estudo longitudinal nessa área ainda, é possível que tenha, mas eu confesso que eu não encontrei. Os efeitos, eles podem durar de alguns minutos até horas ou dias, né? Então, mas isso é muito variável, Patrícia. Na verdade, a gente tem ainda uma grande variabilidade de resultados produzidos por TDCS, e isso leva até uma facilidade relativa em termos de publicação, porque, como a área está crescendo agora, é como se dissesse, mesmo um resultado negativo, é importante que seja documentado. Claro. E, basicamente, porque os protocolos utilizados são muito diversos. Então, você tem variações, por exemplo, de tamanho de eletrodo. Os eletrodos menores, eles produzem um efeito mais focalizado. Né? Você tem diferenças em termos de voltagem, da quantidade de sessões, características individuais dos sujeitos. Então, por exemplo, estudos com músicos, eles usam muitas vezes estudos com diversos tipos de musicistas, então, musicistas que têm prática de piano. Exatamente. É aquela panaceia que a gente vê quando fala das funções executivas, né? Em que você tem, assim, todo mundo ali meio que querendo acertar no escuro, mas que a gente precisa, na verdade, definir protocolos que possam ser seguidos para que a gente tenha comparabilidade entre os resultados. Claro. Isso eu acho que é o mais difícil, né? De modo geral. Não sei se te respondi aí. Sim, não, a gente pode depois conversar mais sobre isso tudo. Deixa eu ver aqui o que tem de perguntas. Tem uma pergunta aqui, eu queria saber se existem protocolos de TDCS com foco em estruturas intracorticais, por exemplo, nos núcleos da base. Tem protocolos, sim, eu não saberia dizer agora de cabeça, porque são vários, mas você tem protocolos, principalmente para doenças que são, transtornos que são refratários à ação medicamentosa, esses protocolos estão bem mais estabelecidos, né, do que para investigação de habilidades motoras e de modo geral, digamos assim. Mas existem protocolos, sim, para depressão, você tem para dor, para tinito, enfim, para diversos transtornos de adição, transtornos neuropsicológicos, a gente já tem protocolos bem documentados, né, sim. Agora, isso não impede que variáveis outras possam ainda assim influenciar nos resultados, inclusive até características genéticas do sujeito e experiência, né, enfim. Mas existem protocolos bem documentados, sim. Tá? Mais perguntas, pessoal? Enquanto a gente espera mais perguntas aqui, eu queria perguntar uma outra coisa. Você fala que é uma ferramenta e uma técnica que é segura. Quanto que se sabe sobre essa segurança da técnica? Eu digo segura, Patrícia, em termos da aplicação, tá? Porque você não encontra efeitos colaterais, a não ser, por exemplo, vermelhidão na pele ou uma queimadura na pele se você não embeber esse eletrodo na salina de forma apropriada. Mau uso da técnica pode levar, obviamente, a alguns efeitos. Mas o uso rigoroso, de acordo com os protocolos, não produz realmente nenhum desconforto, a não ser, como eu falei, às vezes uma leve dor de cabeça, um desconforto naquela região só que foi estimulada, que dura pouco tempo,
uma coceira. Então, comparando com outros efeitos produzidos, por exemplo, como pela TMS, né, a estimulação magnética, é muito diferente, os efeitos são muito diferentes e são mínimos. Então, por isso que ela é justamente utilizada, inclusive, hoje com segurança em crianças e adolescentes, né, para tratamento neuropsiquiátrico de crianças e adolescentes, por isso, porque os efeitos, eles são... Você consegue, trabalhando com seriedade, com protocolos rigorosos, com segurança, você consegue eliminar esses E eu acho que efeitos adversos, entendeu? E a gente tem que ser muito rigoroso com isso, obviamente. Exatamente, eu acho que isso é um problema muito importante, uma questão importante da gente levantar, porque eu tenho visto aí aparelhos à venda para estimulação de disso, daquilo, né? Você encontra na internet... Para você tocar mais, aprender mais rápido, enfim. Exato. E outra coisa, não se conhece os efeitos disso a longo prazo. A longo prazo, exatamente. Nós não temos ainda informação sobre isso. Então, tem vídeo na internet demonstrando como fazer o aparelho de TDCS caseiro, porque é barato, é simples, entendeu? Mas cuidado, a gente não sabe que tipo de efeito... Não saiam por aí, né, fazendo... isso pode vir a ocorrer posteriormente, né, com uso continuado. Não dá para falar nisso. Assim, eu defendo o uso para pesquisa, sob condições controladas, mas esse uso indiscriminado não dá para a gente defender, não, porque a gente não sabe o que é que vem depois, né? Pois é, então. Tem mais uma pergunta aqui. Existe algum estudo em relação ao uso de TDCS em conjunto com estimulação musical em tratamento de ansiedade e depressão, como se fosse complemento de musicoterapia? Eita! É possível que tenha, eu confesso que eu não conheço, tá? Mas é possível que tenha, porque, veja, eu não sei se existe um protocolo misto para isso tudo, né? Porque o protocolo para depressão e para ansiedade já existe, está bem documentado. Protocolo para aquisição de habilidades motoras estão sendo construídos, algumas regiões já se sabe do envolvimento, da participação, mas a gente ainda tem que, digamos, refinar um pouco esses protocolos, né? É uma boa pergunta, eu acho. Eu acredito que é uma pergunta interessante, eu acredito que seja possível você combinar, sim, estimulação de áreas específicas para obter os dois efeitos, né? Sim, interessante. Não, isso é uma pergunta para fazer para uma musicoterapeuta. Eu já deixo aqui o convite para a próxima palestra, que vai ser com uma musicoterapeuta. Quem é a próxima que vem? Então, é a Cláudia Zanini, que estava por aqui, não sei se ela ainda está aqui acompanhando a Cláudia lá da conversa. UFG, né? Isso, talvez a Cláudia ou a Tereza possam responder, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, acho que a gente já está estourando o nosso horário, mas vamos lá, deixa eu ver. Okay. Sobre o exemplo dado do pianista que perdeu a capacidade emocional relacionada à música, existe algum estudo relacionado à tentativa de ampliar ou estudar esse efeito com TDCS? Desconheço, não sei dizer. Tá, tem gente aqui se colocando à disposição também para auxiliar na divulgação com os idosos, quando você retomar o estudo em Brasília. Que bom. Agora que eu abri o chat, olha, eu estava... Isso. Alguém quer perguntar diretamente para a professora Clotilde? Tem data, sim, para a próxima palestra, deixa eu ver, não sei de cabeça. São mensais, né, então, provavelmente no início de... Não, acho que é outubro, ou é setembro, e agora, não sei. Deixa eu ver, aqui eu já te respondo. Enquanto se tiverem mais perguntas para a professora Clotilde, podem ir adiante. Tá, eu gostaria de agradecer aí a Lígia, que está se colocando à disposição para divulgação, para o trabalho com os idosos. Obrigada, Lígia. Quem mais puder fazer propaganda. 5 de outubro, tá? A próxima palestra com a professora Cláudia Zanini, 5 de outubro. Tá? Porque a gente procurou manter a programação, né, Patrícia? E a programação do início do ano, né? Antes de saber, né, que a gente teria que passar tudo isso para online. Por isso, essa distância agora entre essa palestra de hoje e a próxima só em outubro, porque normalmente setembro é nosso período de recesso na UFABC, né? Como a gente trabalha em trimestres, então a gente procura não programar
a palestra em período de recesso. De recesso. Então, a próxima palestra é dia 5 de outubro. Uhum. Isso. Então, vamos lá, uma última pergunta, vamos ver se tem, a gente já passou aqui das 2, mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Certificado de participação nessas palestras, não, infelizmente a gente não tem como fazer isso agora, né, especialmente nessas circunstâncias. E eu acho que é isso, pelo menos não temos mais perguntas no chat, e assim, vou deixar agora, se alguém quiser falar aqui no microfone também, alguma pergunta, senão a gente encerra. Alguém quer se aventurar aqui para uma última pergunta? O Clotilde quer falar alguma coisa? Não, eu queria só colocar que o objetivo não foi fazer, dessa apresentação, não foi fazer uma revisão bibliográfica, né, mas simplesmente ilustrar como a técnica realmente poderia ser utilizada na neurociência cognitiva da música, e, enfim, estimular aí, quem sabe aparecem interessados, ou vocês aí também, né, Patrícia, se interessam em começar a utilizar também essa técnica, e a gente, quem sabe, no futuro pode fazer alguma coisa conjuntamente, né? Com certeza. E voltando à normalidade, né, a gente vai trazer você aqui pessoalmente, né, Clotilde? Obrigada. Eu conheci a UFABC, ainda não conheço pessoalmente, né? Muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer aqui estar com você, Clotilde, e eu agradeço também a todos os que seguiram aqui a conversa com a gente. Isso. E esperamos vocês todos aqui na próxima. Tá ótimo, obrigada. Abraço, então. Clotilde, obrigada. Até mais, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.